presidente eleito Lula indicou o nome do senador Jean Paul Prates para o comando da Petrobras. Acompanhe os detalhes com Berenice Leite. O senador Jean Paul Prates tem 54 anos. É economista e tem mais de 30 anos de experiência nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. Foi membro da assessoria jurídica da Petrobras Internacional no final da década de 80. E em 1997 participou da construção do texto da Lei do Petróleo. Em nota, o senador chamou a indicação de honra e citou que terá a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros. O senador Jean Paul é o segundo nome do PT a ocupar um cargo de relevância fora da esplanada. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo congressista em frente ao hotel onde Lula está hospedado. A sua indicação é controversa por conta da lei das estatais. Isso porque, pela legislação do Estatuto da Petrobras, é proibida a indicação para a presidência, diretoria ou conselho de alguém que atuou nos últimos 3 anos como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Mesmo assim, o indicado para a presidência da Petrobras já fez algumas sinalizações de como deve atuar no comando da estatal. Em nota, Jean Paul afirmou que deve haver uma trégua de 30 ou 60 dias para manter o preço dos combustíveis. Ele disse que cabe ao futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, a decisão. O nome indicado por Lula, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo Conselho da Estatal. Pois é, e para a gente continuar comentando, a gente tem um outro assunto também. O presidente eleito Lula anunciou nesta sexta a nova presidente da FUNAI. A repórter de Brasília, Paula Lobão, traz as informações. A deputada federal pelo estado de Roraima, Joênia Wapichana, é a escolhida de Lula para assumir a FUNAI, a Fundação Nacional do Indígena. Ela mesma deu a notícia aos jornalistas quando deixava o hotel onde o presidente eleito Lula está hospedado aqui em Brasília. Ela disse que terá como uma das principais pautas à frente da fundação a demarcação e proteção das terras indígenas. Logo depois, o presidente eleito Lula postou a notícia no Twitter, dizendo que finalmente a FUNAI será presidida por uma mulher indígena. A fundação vai ficar sob a gestão do futuro Ministério dos Povos Originários, que terá como ministra Sônia Guajajara. Atualmente, a FUNAI está ligada ao Ministério da Justiça. Já a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, será comandada por Veibe Tabeba e fica sob a gestão do Ministério da Saúde. O nome dele foi indicado a Lula pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. De Brasília, Paula Lobão. E ainda 2 mulheres vão comandar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal do governo Lula. Os detalhes com Berenice Leite. O futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, confirmou nesta sexta-feira que Rita Serrano será a próxima presidente da Caixa Econômica Federal e Tarciana Medeiros, a do Banco do Brasil. Já havia uma expectativa de 2 mulheres sendo nomeadas. Rita Serrano é funcionária da Caixa há 33 anos e desde 2014 atuava no Conselho de Administração. Já o comando do Banco do Brasil terá pela primeira vez em 214 anos uma mulher na presidência. Tarciana Medeiros está na casa há 22 anos e ocupava o cargo de gerente executiva. De acordo com Haddad, ambas estão alinhadas com o governo Lula e sabem dos desafios. O principal deles, segundo o futuro ministro da Economia, é o sistema de crédito no Brasil, algo que eles pretendem disponibilizar a partir do ano que vem o mais rápido possível, até mesmo para cumprir uma das promessas de campanha do PT. São absolutamente alinhadas com o plano de governo do presidente Lula, sabem dos desafios que estão colocados em relação ao sistema de crédito no Brasil. É uma agenda muito desafiadora e ambas estão bastante animadas com as tarefas que nos foram designadas. Nós vamos estar trabalhando conjuntamente, a equipe da Fazenda está 100% à disposição das equipes que vão ser formadas pelas 2 presidentas, para que a gente coloque o mais rapidamente possível à disposição da população aquilo que foi compromisso de campanha, sobretudo no que diz respeito ao crédito. De Brasília, Berenice Leite.
O professor João Henrique, a princípio, o novo presidente, então, da Petrobras, Jean Paul Prates, qual a importância desse nome, desse cargo? A gente discutiu bastante em 2022, acompanhou a movimentação dos preços dos combustíveis. Qual a expectativa para esses valores agora em 2023? Eu acredito que mexer com a política de preços ela é muito complicada. Tá certo? E principalmente na situação hoje que o Brasil se encontra. Primeiro, a Petrobras ela não tem ações só no Brasil, ela tem ações também na Bolsa Americana e que tem que cumprir os padrões de lá. Nós já tivemos escândalo, o Brasil já teve que pagar, a Petrobras já teve que pagar uma multa gigantesca ao governo americano por mal conduta. E a gente acredita que hoje também tem um outro problema, que 30% dos combustíveis no Brasil, tá certo? Eles são importados, e são importados não pela Petrobras, por outras companhias, e que isso pode causar um desconforto e desordem no mercado de abastecimento. Então, eu acho que todas essas políticas, também como a política indigenista, todas essas questões podem causar grandes problemas à nossa competitividade e à estabilidade que hoje tem, principalmente na questão dos custos de produção, o empate e da credibilidade dos investimentos no Brasil. Eu, na minha opinião, fico bastante preocupado com essa possibilidade de controle e de criar uma desordem dentro dos pacotes econômicos. Inclusive, o senador, não é, professor, quando estava aquela discussão em relação a preços da Petrobras, ele chegou a propor a criação de um fundo para a estabilização dos preços. E agora, ele na Petrobras, será que ele terá os instrumentos para conseguir fazer isso ou continua dependendo do Congresso? Eu acho que tudo isso, o fundo depende do Congresso. Tá certo? Isso não é uma posição que ele vai poder tomar dentro como presidente da Petrobras. Isso é uma política pública e, mais uma vez, ele vai ter que ir para dentro do Congresso e negociar com a base dentro desse contexto. Eu acredito que hoje a Petrobras é mais uma empresa que é a maior do mercado e que ela pode criar desconforto. Olha só. Hoje temos que tomar bastante cuidado com isso. Então, eu acredito que essa questão da política de preço, o Bolsonaro mexeu muito, tirou os impostos, reduziu o biodiesel do contexto, mas eu acredito que o controle de preço, seja ele qual for, já causou bastante estragos na política do álcool, na política do biodiesel, tá certo? Já criou grandes desconfortos na economia brasileira. Eu acredito que essa experiência já feita pelo PT lá atrás não seja cometido o mesmo erro. Agora, as últimas perguntas, uma pergunta de cada um dos comentaristas. Agora, deputado Coronel Tadeu. Professor, em relação a todas essas empresas que foram citadas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, e, paralelamente, a FUNAI, que, na verdade, não é uma empresa, e sim uma instituição do governo federal, todas elas foram recheadas de escândalos nos anos de 2003 até os anos de 2014. Nenhuma delas ficou isenta de ter um escândalo de corrupção. A minha preocupação é que, novamente, o PT vai usar, principalmente a Petrobras, para fazer o seu cabide de emprego e implantar ali todo aquele sistema corrupto que foi delatado pela Operação Lava Jato. Essa preocupação o senhor também tem em relação a esses órgãos e a tantos outros? Lembrando, por exemplo, que paralelamente à Caixa Econômica e o Banco do Brasil, nós tivemos o assalto nos fundos de pensão, o FUNCEF e o Previ do Banco do Brasil. Eu acredito que eles tiveram, mais uma vez eu falo, olha só, eles tiveram uma péssima experiência, uma péssima vivência em relação a isso. Acredito que eles vão ter juízo para não cometer esses erros. A minha maior preocupação em relação a tudo isso é em relação à FUNAI, tá certo? Porque falar que nós vamos ter novas demarcações é criar instabilidade sobre o direito de propriedade. Principalmente porque o que está assim, de discussão hoje
é sobre o direito originário. E se eu colocar o que é o direito originário, é que a propriedade no Brasil hoje são dos índios, porque tudo era deles em 1500. Originalmente era tudo deles, eles não têm o direito de expropriar tudo isso sem indenização, sem nada. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem a isso. Quanto ao outro, eu acho que eles têm um juízo e que a sociedade hoje tem mecanismo de controlar e estar mais atenta para que não ocorra esses descaminhos e novos escândalos que possam depreciar a imagem do Brasil mais uma vez. E para fechar, você, Roberto Mota. Professor, o senhor acredita que esse obstáculo, que pelo que eu entendi está no Estatuto da Petrobras, né, em relação à indicação de políticos, isso pode ser um impedimento para o senador assumir a presidência da empresa? Olha só, hoje ele não poderia, porque não foi aprovada ainda pelo Senado a modificação das regras das estatais. Tá certo? Então, eu acho que esta indicação ela já está prevendo que isso vai ser aprovado no Senado. Então, vai ser um primeiro grande embate logo após a eleição do presidente do Senado, ter que aprovar esta emenda na modificação das leis das estatais para que ele possa assumir. Então, quer dizer, já está sendo anunciado com a certeza de que isso vai ser aprovado no Senado, mesmo com toda a manifestação e a sociedade se mostrando contrário a esse tipo de decisão. Professor João Henrique Rummel, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, uma excelente passagem de ano e até a próxima. Um abração. Um abraço, muito obrigado aí, uma feliz entrada de ano para todo mundo. Obrigada igualmente. Agora,